querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição jovem Levítico. Estamos aí hoje, segunda-feira, dia 26 de junho. E o convite de Levítico, qual é o convite de Levítico para nós? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo da nossa temporada, que eu postei ontem aqui no canal, vai assistir, porque senão você vai ficar um pouco confuso com as informações de hoje. Você precisa entender a introdução a Levítico, você precisa entender as características de Levítico, por que ele é um livro tão importante, para depois você vir aqui e entender o convite que Levítico faz pra gente, tá bom? Então não deixa de assistir o vídeo de ontem, domingo, que foi o vídeo de introdução, que eu trouxe inclusive alguns complementos sobre o livro de Levítico para que a gente compreenda melhor como estudar esse livro e aproveitar todos os ensinamentos que o Senhor quer nos dar através dele, tá bom? Bíblia na mão, aqui ó, minha Bíblia já tá aqui, meu livro de Levítico já tá bem anotadinho aqui. A lição, como vocês já sabem, a CPB não dá espaço pra gente escrever, então a gente faz isso, né? Então vamos esperar aí quando é que eles vão notar que a gente precisa de mais espaço. E aí a gente vem aqui para a parte de segunda-feira com o convite que Levítico traz pra nós. E eu já dei um spoiler gigante dessa lição de hoje, por isso esse vídeo vai ficar bem curtinho. Eu já falei muito sobre o que a lição de segunda fala ontem na introdução. Não intencionalmente, mas porque a lição casa, né, gente? Não tem essa separação, tipo, o assunto de domingo é esse, o de segunda é esse. É o mesmo assunto. Então, acabou que eu falei algumas coisas que já estavam aqui, alguns símbolos, algumas curiosidades. Mas, enfim, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês ontem é que Levítico, como você já sabe, você que estuda a Bíblia, sabe que os livros que Moisés escreveu, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, são chamados de o Pentateuco. Então, são 5 livros que foram escritos por Moisés, em ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico está no meio, aqui ó, 2 antes, 2 depois. Levítico ocupa a posição central aí do Pentateuco, né, que são as primeiras leis, as primeiras orientações que Deus deu a seu povo através de Moisés. E aí tem uma referência dessa questão de Levítico estar no centro, porque da mesma forma que Levítico está no centro do Pentateuco, a gente observa aqui que o santuário também estava no centro, era o centro da adoração do povo, e ele contém a essência, Levítico como centro aqui, contém a essência da adoração que Deus deu ao seu povo. Então, aqueles livros, né, que foram escritos antes de Levítico já continham essas orientações, porque Deus comunicava-se com o homem, né? Mesmo ali, após o pecado, ainda havia um pouco dessa comunicação, e depois essa comunicação foi sendo perdida e substituída. Deus começou a usar profetas para falar por meio dele, para falar através, falar a voz dele, né, através do profeta. Então, aquilo que Deus queria comunicar, ele usava o instrumento humano como o profeta. Então, aqui, a gente chega no Êxodo, a gente vê ali Deus comunicando a Moisés os mandamentos, as leis civis, as leis de saúde, a lei moral, tudo que a gente já compreende daquilo que vem em Levítico, né? Então, Levítico vai ocupar uma posição central, assim como o santuário era o centro da adoração, e Levítico vai trazer pra gente aí a essência das instruções que Deus queria dar sobre a adoração ao povo. E lembrando que a adoração é o nosso ser como um todo. Aquilo que eu comentei no vídeo de ontem é a nossa forma integral de adorar a Deus. O nosso corpo, a nossa mente, a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente cuida da nossa saúde, a forma que a gente cuida do próximo, a forma que a gente entende o que é santidade. Então, a adoração não é você ir na igreja e orar e cantar e fazer programação. Não é isso. A adoração também não é só você fazer seu culto pessoal, estudar lição aqui comigo. Não é isso. Adoração é a nossa vida como um todo. O que eu falo, o que eu penso, porque o que eu falo é um reflexo dos meus pensamentos. Então, os meus hábitos, as minhas práticas, tudo isso é adoração. Então, Deus, ele deixou aqui em Levítico a essência das instruções que ele queria dar ao povo sobre como adorar a Deus de forma real, como adorar a Deus de forma verdadeira, da forma que agrada a ele, não da forma que a gente acha que está adorando corretamente, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui 3 exemplos de como o convite de Levítico é para que a gente olhe para Jesus e compreenda que Levítico vai dar uma luz para a gente entender o Novo Testamento. O primeiro exemplo, gente, eu acabei comentando, sabe? Sério mesmo, depois que eu vim ver os textos, inclusive, que eu citei ontem, eu não citei o texto, mas eu falei o que estava escrito, e aí eu vim para a lição de segunda e eu fiz, eita, acabei falando aí, mas enfim, faz parte. O primeiro exemplo aqui é que Jesus, ele fala sobre ele ser o pão vivo. A gente vê isso lá em João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
E aí, a lição vem trazendo aqui que Jesus não estava, quando o leitor de Levítico vai compreender isso, o leitor do Antigo Testamento, do Novo Testamento, só vai conseguir compreender o que Jesus está querendo dizer se ele já estudou Levítico ou se ele está estudando, como a gente começando agora. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e esse pão, né, é essa vida que eu dou, a minha vida, a minha carne, o leitor, o estudante, né, eu nem digo leitor, porque ler é diferente de estudar, aqui a gente estuda a lição, a gente não lê, a gente estuda a Bíblia, a gente não só lê. Então, o estudante do Novo Testamento, que quer compreender isso, ele vai encontrar a chave para o Novo Testamento em Levítico. Então, ele vai entender que quando Jesus está falando ali, eu sou o pão vivo que desceu do céu, essa vida que eu ofereço é a minha carne, vai entender que Jesus estava mostrando que toda a simbologia da oferta dos pães, que eram feitas os pães sem fermento, simbolizando Jesus que não teve pecado, por isso sem fermento, o leitor, o estudante, ele vai conseguir entender o que é que Jesus está falando ali, que Jesus está demonstrando que toda a simbologia do Antigo Testamento era para ele. Então, os sacrifícios eram símbolo de Cristo. Os pães que eram oferecidos eram símbolo de Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o segundo exemplo que a gente tem aqui é quando Jesus ele vai falar que ele é a porta das ovelhas, em João capítulo 10. E tem uma curiosidade que eu tinha uma outra compreensão sobre a porta das ovelhas. Essa compreensão, não a outra porque é diferente e não casa. Casa, mas eu tinha apenas uma compreensão, agora eu tenho duas. Quando eu assisti uma explicação do Dr. Rodrigo Silva, falando sobre o porquê que Jesus usava algumas expressões idiomáticas para se dirigir ao povo quando ele estava fazendo os seus sermões, né? A forma que Jesus se comunicava, qual era a linguagem que Jesus usava para se aproximar daquilo que o povo iria entender. Então a gente vai lá em João capítulo 10. Pegou a Bíblia? Você sabe que aqui a gente não começa o vídeo sem Bíblia não, né? Então se você ver pra esse vídeo sem Bíblia, vai se converter. Pega a tua Bíblia, pelo amor de Deus. Pega a Bíblia, que aqui a gente não faz nada sem Bíblia, não. A minha não dá pra ver, mas tá aqui, ó. Tá aqui uma, tá aqui a outra, entendeu? Tem outra ali. Eu vou fazendo sempre comparações. João capítulo 10. Peraí, que a página tá colada. João capítulo 10. Começa aqui falando sobre o pastor e o rebanho, né? Então, tem aquele famoso verso, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tem o verso também, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida, mas tudo isso tem um contexto. Então, João capítulo 10, versículo 1 começa. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham plenamente. Outras versões dizem e a tenham em abundância. Então, o que acontece quando Jesus deixa muito claro aqui? Porque eles não haviam compreendido. Ele estava falando sobre aquele que entra no aprisco das ovelhas em outro lugar, por outro lugar que não seja pela porta, é ladrão e assaltante. E Jesus faz as explicações e o verso 6 diz, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam. Então, Jesus precisava ser mais claro e dizer para eles, eu sou a porta das ovelhas. E a compreensão que eu tinha era a seguinte, no Dr. Rodrigo Silva, ele mostra como era ali, uma espécie de caverna, onde os pastores abrigavam as ovelhas. E tinha um espacinho da passagem, né, que era onde o pastor dormia. Ele dormia exatamente na entrada dessa caverna. E aí, ele fala, né, que Jesus utilizou essa comparação e disse, eu sou a porta das ovelhas, para que aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem entendessem que apenas poderiam passar pela porta aqueles que estivessem ligados a ele. Então, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, quem entra por aqui, quem passa por mim, será salvo. Mas quem não passa por aqui, quem não entra por aqui, é ladrão, quer fazer mal ao rebanho, quer roubar, é assaltante. Então, deixou muito claro ali a ligação entre Jesus e o papel dele como mediador, né? Então, eu tinha aí essa compreensão apenas da simbologia. Ah, ele é a porta. Então, tá, beleza. Aqui com Levítico, a gente consegue compreender
quando ele diz assim, quem entra por mim, que sou a porta das ovelhas, será salvo, a gente vai a Levítico, a gente compreende que Jesus estava se referindo à cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, a gente tem de forma muito clara aqui o ritual do santuário, em que o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano no lugar santíssimo, na presença de Deus, e existia uma cortina, um véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E você se lembra que quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então não havia mais essa cortina, mas Jesus é aquele que media. Ele agora é o nosso sumo sacerdote. É aquele que vai ao Pai e intercede por nós. E lá em João, ainda aqui em João, capítulo 14, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, de forma muito clara, Jesus mostrando-se, apresentando-se como o nosso mediador, como o sumo sacerdote. Aquele que está fazendo a reconciliação entre nós, que somos pecadores, e Deus, que é santo. Então, gente, é magnífico quando você descobre isso. É maravilhoso. A mente fez assim, ó. Agora eu entendi. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Acabei falando o terceiro exemplo, emendei aqui o terceiro com o segundo, mas é isso mesmo. Então, o que a gente precisa ter muito claro aqui em mente? Esses exemplos vão deixar pra gente o vislumbre de que Levítico está nos convidando a entender o papel de Jesus como nosso Salvador, como nosso mediador, e nos convidando a nos debruçarmos, a mergulharmos melhor nas palavras de Jesus, na simbologia do Antigo Testamento, para entendermos o Novo Testamento. Então, é aquilo que eu disse para vocês, Levítico é uma luz para a gente entender o Novo Testamento. E aqui diz que Levítico é um dos livros mais negligenciados de toda a Bíblia, mas é um dos livros mais centrados em Jesus que nós vamos poder perceber, que nós vamos poder estudar. Então, esse é o convite de Levítico, essa foi a lição de hoje, curtinha, porque, acabei falando ontem também algumas coisas, mas amanhã nós vamos aprender ou desaprender, Nós vamos desaprender a demonologia. E a gente vai estudar e vai entender mais o que significa isso. E eu vou trazer para vocês complemento do comentário bíblico adventista do sétimo dia sobre essas questões dos sacrifícios, dos cordeiros, do porquê a oferta precisava ter a morte dos animais e tudo mais. Isso tem tanto no Espírito de Profecia, naquele capítulo que a gente leu ontem, como no comentário bíblico adventista. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão aí dos sacrifícios, que outros deuses pediam, e os sacrifícios que Deus pediam, por que o povo não estava conseguindo compreender, por que o Senhor estava pedindo sacrifícios, se Deus se agradava do sangue dos animais, tudo isso a gente vai compreender amanhã, terça-feira, 27 de junho, tá bom? Compartilha esse vídeo com a sua classe, deixa o seu like, e até amanhã. Tchau!